Cumprimento os irmãos, onde quer que estejam, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura em Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O nosso assunto é servir uns aos outros em amor. O grande propósito do Senhor sempre foi ter um povo que vivesse para o servir e o honrar com as suas vidas. No passado, Ele escolheu a nação de Israel para ser sua testemunha para as nações. Mas nos nossos dias, o Senhor opera através da sua igreja. O apóstolo Paulo escreveu muito sobre essa igreja da qual Cristo é a cabeça. Numa ocasião, ele escreveu para a igreja em Corinto, a um grupo de homens e mulheres cujas vidas foram transformadas pela operação milagrosa do Espírito Santo através da palavra de Deus. A eles, Paulo escreveu: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12:27. Essa questão de fazer parte do corpo de Cristo nunca teve a intenção de ser simplesmente uma ideia ou uma doutrina. Era algo para ser vivido. Como nenhum membro do corpo humano vive independente dos outros membros, também nós, que fizemos de Cristo nosso Salvador e Senhor, não podemos viver independentes de outros membros no corpo de Cristo. Como cada membro de um corpo humano depende dos outros membros para a sua vida, cada um de nós depende dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Além disso, assim como cada membro do corpo humano tem uma função importante, cada um de nós tem uma função importante a desempenhar no corpo de Cristo. Existimos para servirmos uns aos outros. O irmão sabia que o Senhor deu dons à sua igreja para que possamos cuidar uns dos outros? Muitos de nós sabemos que existem 9 dons espirituais e que existem 5 ministérios do Espírito. Os ministérios do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas, além desses 2 tipos de dons do Espírito Santo, as Escrituras falam de outros dons. São dons práticos, ou dons de ajuda. Eles não são menos importantes na edificação do corpo. Vamos ouvir o que Paulo disse sobre alguns desses dons. Na sua carta à igreja em Roma, ele escreveu: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Romanos 12, 7 e 8. É tão importante que nos preocupemos uns com os outros e nos sirvamos em amor que o Senhor deu estes dons práticos, ou dons de ajuda à igreja. A maneira como Paulo interligou os dons nesta passagem aos Romanos mostra-nos quão importantes são os dons de servir, encorajar, ajudar e mostrar misericórdia. Por mais estranho que possa parecer, o apóstolo Paulo nem sempre entendeu a importância de servir uns aos outros em amor no corpo. Quando o ressuscitado Senhor Jesus encontrou Paulo no caminho para Damasco, na Síria, a vida de Paulo mudou. Em vez de procurar apagar o nome de Jesus, ele começou a proclamá-lo. Em vez de procurar destruir a igreja, ele passou a viver para a edificar. Mas nos dias após a sua conversão, quando Ananias, um irmão da igreja em Damasco, veio e corajosamente ministrou a ele, Paulo não entendeu a importância de ajudar uns aos outros no corpo de Cristo. Ele não sabia que precisava de outros e que eles precisavam dele. Assim, imediatamente após ter sido ministrado por Ananias, Paulo tentou sozinho evangelizar todos os judeus em Damasco.
Ele entrou nas sinagogas, em toda a cidade de Damasco, pregou-lhes Jesus. Pensava que, uma vez que tinha nascido judeu, conhecia os costumes e tradições judaicas desde criança e tinha estudado a lei de Moisés sob o grande Gamaliel. E, por isso, teria tudo o que precisava para conquistar judeus para Jesus. Mas os judeus não aceitaram o testemunho de Paulo. Em vez disso, ele enfureceu-os ao ponto de eles conspirarem para o matar. Mas o Senhor permitiu que os crentes na igreja tivessem conhecimento disso. Percebendo o perigo em que ele estava, eles passaram para fora da cidade durante a noite, colocando numa cesta sobre os muros da cidade. Isto deve ter sido extremamente humilhante para Paulo, mas tudo fazia parte do projeto de Deus para a sua vida. Depois disto, Paulo passou 3 anos na Arábia. Após esse tempo, retornou a Jerusalém e procurou encontrar-se com os crentes da igreja ali. Mas eles não tinham certezas sobre Paulo. Não tinha sido ele quem perseguira a igreja? Não tinha causado problemas em Damasco? Além disso, onde é que ele tinha estado desde então? Por isso tinham medo de se associar a ele. Mas um discípulo chamado Barnabé veio em socorro de Paulo. O nome verdadeiro dele não era Barnabé, mas José. Os apóstolos chamavam-no Barnabé porque a sua característica marcante era incentivar os outros à fé. Ele era um auxiliador. Ele nem sempre tinha sido assim, mas tornou-se um homem cheio de bondade e cheio do Espírito Santo e de fé, porque permitiu que o Espírito Santo trabalhasse nele e através dele. Barnabé ajudou Paulo, aceitando sem reservas e apresentando-o aos apóstolos. Ainda assim, Paulo não entendeu que ele precisava de outros e que os outros precisavam dele. Enquanto estava em Jerusalém, Paulo tentou novamente converter os judeus usando os seus argumentos. Mas, tal como tinha acontecido em Damasco, só conseguiu enfurecer os judeus a tal ponto que eles também tentaram matá-lo. Mais uma vez, os crentes locais intervieram para o salvar. Desta vez, para a sua própria segurança, levaram-no 8 quilómetros a norte de Cesareia e colocaram-no num navio que o levaria à sua cidade natal, Tarso, que fica no sul da atual Turquia. Aqui Paulo permaneceu por um período de cerca de 7 anos. Mas Barnabé não se esqueceu de Paulo. Quando surgiu na jovem igreja de Antioquia, na Síria, a necessidade de alguém ministrar aos crentes judeus e gentios de lá, ele imediatamente pensou em Paulo. Então, Barnabé viajou pessoalmente de Antioquia para Tarso para o procurar. Quando encontrou, convenceu de que o Senhor tinha um trabalho para ele fazer em Antioquia. Em Antioquia, Paulo aprendeu pela primeira vez a trabalhar como um membro de uma equipa. Lá, ele aprendeu a importância de a igreja viver como corpo de Cristo. Lá, ele entendeu a importância da ajuda mútua. Lá ele aprendeu a servir os outros e a ser servido por eles. E lá ele aprendeu que cada membro é importante e tem uma função a desempenhar. Algum tempo depois, o Senhor separou Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. O livro de Atos descreve-nos as viagens por todo o Império Romano que Paulo fez para tornar Cristo conhecido. Nessas jornadas, Paulo procurou não apenas conquistar pessoas para Cristo, mas também estabelecer igrejas em cada lugar onde ele parou. Essas igrejas eram baseadas em casas, porque as igrejas não possuíam propriedades. A grande preocupação de Paulo era fortalecer os crentes em cada igreja e incentivá-los a permanecer fiéis à fé. Para fazer isso, Paulo revisitava as igrejas que tinha plantado sempre que podia. Quando ele não podia fazer isso pessoalmente, costumava enviar outra pessoa para que pudesse ser informado de como eles estavam. Às vezes, Paulo deixava os seus ajudantes para trás para que estes pudessem ajudar as novas igrejas. Às vezes, escrevia-lhes uma carta. Lembrava-se sempre deles nas suas orações. Em cada igreja que plantou, Paulo passava tempo ensinando aos crentes a respeito das Escrituras. A sua preocupação sempre foi com o bem-estar espiritual deles. Por isso, enfatizava a importância de viver vidas piedosas e de cuidarem uns dos outros,
através de atos de bondade. Paulo fez isso por palavra e por exemplo. Uma das maneiras pelas quais ele agiu como exemplo foi trabalhar como fabricante de tendas, para não ser um fardo para os discípulos nas igrejas locais. Como resultado, ele pôde escrever para eles dizendo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O exemplo de Paulo teve um grande impacto sobre os crentes em todas as igrejas. Eles também começaram a servir uns aos outros com amor. Podemos ver isso numa carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalónica. Ele escreveu-lhes assim: bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. As cartas de Paulo aos diferentes grupos de crentes criaram um forte vínculo entre eles. Isso foi reforçado por Paulo não escrever as suas cartas num escritório, nem num lugar distante. Em vez disso, ele escrevia a um grupo de crentes quando ele estava hospedado na casa de outro. Por exemplo, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, ele estava com os crentes em Corinto. Quando escreveu aos Coríntios, ele estava em Éfeso. Embora não houvesse telefone nem internet, através das cartas de Paulo foi formada uma rede na qual os crentes de uma igreja local eram apresentados a outros em diferentes igrejas. Embora muitos dos crentes de diferentes igrejas nunca se tenham realmente encontrado, com o tempo eles conheceram outros, a quem normalmente nunca teriam conhecido. Grupos de crentes começaram logo a surgir por todo o Império, assim como as sinagogas o tinham feito anteriormente. Como resultado, houve logo igrejas nas províncias romanas, situadas na atual Turquia, Grécia, Itália e Israel. Nas cartas de Paulo, vemos como a preocupação que ele tinha com o bem-estar dos crentes resultava em que os crentes se preocupavam com o bem-estar uns dos outros, não apenas na comunidade local ou na sua área, mas também com aqueles em igrejas distantes. Apesar das longas distâncias que separavam os crentes, havia um verdadeiro sentimento de comunidade entre eles. Com o tempo, quando se conheciam, costumavam cumprimentar-se através das cartas de Paulo. Eles oravam fielmente uns pelos outros e alegravam-se juntos quando o Senhor respondia às suas orações. Além disso, os crentes ajudavam-se de todas as formas práticas que podiam. O amor que eles tinham uns pelos outros não era sentimental. Eles realmente preocupavam-se uns com os outros. Isso é particularmente evidente no caso da ajuda financeira que as igrejas gentias em todo o Império fizeram em favor dos pobres na igreja em Jerusalém. Devido a uma fome severa e tributação muito elevada, eles estavam a sofrer muito. Essas igrejas não apenas contribuíram, como também, para se identificarem com os seus irmãos e irmãs judeus, enviaram representantes. Este gesto expressou a unidade que existia entre judeus e gentios na igreja. Quando reunimos o registro da igreja primitiva no livro de Atos e a vida dos discípulos nas igrejas, como vemos nas cartas de Paulo, somos confrontados com um fenómeno que não é natural, mas espiritual. É a obra do Espírito Santo que une homens e mulheres de diferentes origens e culturas num corpo vivo, no qual eles se ajudam uns aos outros. Não é obra de um homem. Embora Paulo tivesse uma função destacada nesse trabalho, ele era apenas um membro do corpo. Todos os crentes tiveram parte nisso. O Espírito Santo informa-nos os nomes de cerca de 100 pessoas diferentes que contribuíram de alguma maneira para a vida da igreja. Cada um deles foi considerado importante, assim como cada um de nós na igreja de hoje é importante aos olhos de Deus. Algumas dessas pessoas são mencionadas com frequência, enquanto outras são mencionadas apenas uma vez, mas cada um deles
deu uma contribuição positiva. Algumas dessas pessoas eram companheiros de viagem de Paulo. Calcula-se que ele possa ter viajado por terra e mar até cerca de 17 mil quilómetros. Precisamos lembrar que naquela época não havia viagens de avião. Viajar em terra era a pé ou a cavalo. As viagens marítimas eram feitas em barcos movidos pelo vento ou pela força humana usando remos. Não havia motores. Além de cansativo, viajar era também perigoso. As estradas muitas vezes não eram seguras por causa de bandidos e os navios frequentemente encontravam-se à mercê de tempestades terríveis. Eram frequentes naufrágios. Nas suas cartas, Paulo dá-nos uma visão de algumas dessas dificuldades que ele enfrentou nas suas viagens. Paulo valorizou aqueles que viajavam com ele. Eles eram uma fonte de companhia, incentivo e assistência prática. Entre esses companheiros de viagem estava um jovem chamado Timóteo. Ele nasceu em Listra, na Ásia Menor. Quando Paulo passou por Listra, na sua segunda viagem, convidou o jovem Timóteo para acompanhá-lo nas suas viagens. Que privilégio deve ter sido para Timóteo, um jovem acompanhando Paulo, e ver o Senhor operar maravilhas e ver homens e mulheres de diferentes passados e culturas chegando à fé no Senhor Jesus. Depois de algum tempo, Paulo costumava enviá-lo em missões especiais. Por exemplo, ele enviou de Éfeso até a Macedónia e de Atenas a Tessalónica. Quase sempre que lemos sobre Timóteo, ele está a ser enviado para algum lugar. Timóteo não se importava para onde era enviado. Ele ia. Ele estava sempre pronto e disponível. Estava sempre pronto para servir os outros. Que característica tão boa! Não havia companheiro mais próximo do grande apóstolo Paulo do que Timóteo. Vemos o quanto ele o valorizou na sua carta aos Filipenses, aos quais ele estava a enviar Timóteo. Paulo escreveu: "A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido do vosso estado." Outro companheiro de viagem de Paulo foi Lucas, o autor do livro de Atos. Neste livro, Lucas descreve as atividades do apóstolo Paulo nas suas viagens. Em algumas ocasiões, ele usa a expressão "nós fizemos isto, nós fizemos aquilo", mostrando que Lucas também estava presente. Lucas acompanhou o apóstolo quando ele foi enviado como prisioneiro para ser julgado em Roma. Ele viajou com Paulo na difícil travessia que resultou num naufrágio. Havia apenas uma maneira pela qual Lucas poderia estar lá. Era da lei romana que um homem na situação de Paulo poderia levar consigo 2 escravos pessoais. Para acompanhar Paulo, Lucas, que era médico, matriculou-se como escravo de Paulo. Absolutamente surpreendente. No entanto, ele não deu valor ao facto de se ter feito escravo para ajudar Paulo. Alguns crentes ofereceram a Paulo hospitalidade nas suas viagens. Quando Paulo chegava a uma cidade onde pretendia evangelizar ou simplesmente passar a noite, uma prioridade seria encontrar um lugar para ficar. Sempre que possível, ele ficava com outros crentes. Conhecemos os nomes de alguns dos anfitriões e recepcionistas de Paulo. Ele ficou com Áquila e Priscila em Corinto, depois em Filipos ficou com Lídia. Tão importante foi essa hospitalidade que Paulo e os seus ajudantes receberam nas suas viagens, que os crentes foram incentivados a mostrar hospitalidade a todos os que viajavam para espalhar a fé. Por meio disso, os crentes receberam notícias de outras igrejas e de crentes que tinham participado da igreja local. Ao ouvir sobre a obra do Senhor noutros lugares, eles eram encorajados na fé. Era um processo bidirecional que beneficiava o hóspede e quem o hospedava.
Algumas outras pessoas mencionadas nas cartas de Paulo eram conhecimentos que ele fez durante as suas viagens, e entre eles algumas servas de Deus que trabalharam duramente na obra do Senhor. Às vezes, as pessoas tentam mostrar que Paulo era contra as mulheres terem alguma função na igreja. Isso não é verdade. Nas suas cartas, ele muitas vezes fala bem de algumas irmãs. Vemos isso na sua carta aos Romanos. Ele fala de Maria e de Pérside, que trabalharam esforçadamente na igreja. Mas faz uma menção especial a Febe. Paulo escreveu: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Alguns dos companheiros de Paulo apoiaram-no quando ele estava na prisão. Sabemos que ele esteve na prisão várias vezes. Paulo foi aprisionado durante a noite em Filipos, esteve preso em Cesareia durante 2 anos, esteve na prisão 2 vezes em Roma. Parece que, em algumas ocasiões, outros servos de Deus foram presos com ele. Em Filipos, Silas foi preso com ele. Paulo menciona Andrónico e Júnio, meus parentes que estiveram na prisão comigo. Durante a primeira prisão em Roma, ele esteve em prisão domiciliar, podendo ser visitado pelos amigos. Durante esse período de 2 anos, ele escreveu cartas para muitas das igrejas, bem como uma carta pessoal para Filémon. Nessas cartas, ele fala muito sobre aqueles que estavam com ele. Ele menciona Aristarco de Tessalónica, que sofreu com ele durante a sua 3ª viagem e viajou com ele para Roma. Além disso, estavam com ele Timóteo, Lucas e Marcos. Enquanto estava na prisão em Roma, Onésimo, o escravo fugitivo de Filémon, encontrou-se com ele. Outro visitante que veio até Paulo foi Epafrodito. Paulo chama-lhe meu irmão, colega de trabalho e soldado. Epafrodito fez uma longa viagem de Filipos, na Macedónia, na Grécia moderna, com um presente da igreja dos filipenses. Essa viagem teve o seu preço e ele ficou doente e quase morreu. Depois de se recuperar, Paulo enviou de volta dizendo à igreja: recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ao olharmos para a vida da Igreja Apostólica, vemos que uma característica dela era que os servos de Deus serviam-se alegremente uns aos outros por amor. De facto, eles sacrificavam-se uns pelos outros. No ano 62, Paulo foi libertado da prisão em Roma. Logo depois disso, no entanto, uma severa perseguição eclodiu contra a Igreja. Desta vez não foi iniciada pelos judeus, mas pelo Estado romano. Essa perseguição foi sentida em todo o Império, mas foi particularmente severa para os irmãos que moravam em Roma. Cerca de 3 anos depois de ter sido libertado, Paulo foi preso novamente. Ele foi levado a um tribunal e acusado de ser contra o Estado, porque se recusava a renunciar a Jesus como Senhor e a confessar que César era Senhor. Depois disso, ele foi preso para aguardar a sentença final, que determinaria quando morreria. Paulo sabia que a hora da sua morte estava próxima. Mesmo nessa época, a grande preocupação de Paulo não era consigo mesmo, mas com a obra do Espírito Santo. Embora prisioneiro, ele ainda era capaz de supervisionar e coordenar as atividades da Igreja. Por isso escreveu a Timóteo para o encorajar a não desistir e para o desafiar a pegar no cajado e seguir em frente. Embora ele estivesse isolado da maioria dos crentes, Paulo sempre mostrou gratidão àqueles que podiam dar-lhe assistência.
Naquela época em particular, apenas Lucas estava com ele, mas Paulo sabia que muitos outros estavam com ele e intercediam continuamente em seu favor, para que ele recebesse a graça necessária para enfrentar as circunstâncias atuais. Nesta última carta, ele destaca outros 3 servos com atenção especial. Eles são Timóteo, Marcos e Onesíforo. Nessa carta, Paulo pediu a Timóteo que o procurasse antes do inverno. A vida numa prisão romana era difícil em qualquer momento, mas particularmente difícil no inverno. Paulo temia o frio do inverno, por isso pediu a Timóteo que trouxesse a capa que tinha deixado em Troas, juntamente com os pergaminhos das Escrituras. Como Troas estava numa província romana, no que é hoje a Turquia, isso implicou uma longa viagem e muitos inconvenientes para ele. Mas, sem dúvida, ele atendeu ao pedido do apóstolo. Até ao final da vida de Paulo, Timóteo foi uma grande ajuda e conforto para ele. Nesta carta, Paulo pediu a Timóteo para trazer Marcos com ele. Marcos tinha decepcionado Paulo na sua primeira viagem missionária. No entanto, mais tarde, ele arriscou a vida para ficar com Paulo durante a sua primeira prisão romana e foi uma ajuda para ele. Paulo perguntou por ele porque era muito útil para ele. Depois houve Onesíforo. Quem era ele? Era um grande amigo de Paulo. Ele conheceu Paulo quando estava em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária. O seu nome significa quem ajuda. E ele ajudou muito Paulo em Éfeso. Não sabemos o que ele fez, mas Paulo nunca esqueceu o que fez por ele. Então, quando Paulo estava preso em Roma, aguardando a morte, Onesíforo foi um grande consolo para ele. Quando soube das dificuldades de Paulo, viajou de Éfeso, na Turquia, para Roma, a fim de o encorajar. Ao chegar a Roma, ele não sabia onde Paulo estava, mas investigou com grande risco pessoal até descobrir que poderia visitá-lo. Pelo livro de Atos e Cartas dos Apóstolos, fica claro que os nossos irmãos e irmãs da Igreja Primitiva, por gratidão ao Senhor e pelo seu grande amor entre eles, serviram-se uns aos outros com amor, muitas vezes pagando um alto preço para o fazer. Eles amaram porque Deus os amou primeiro. E nós, que fomos amados, também somos chamados a amar os irmãos. Neste momento difícil em que a vida é tudo menos normal, vamos encorajar-nos uns aos outros. Pode ser apenas uma curta mensagem ou uma chamada telefónica. Pode ser para ajudar um irmão ou irmã que está desempregado. Pode ser para ajudar alguém que está a sentir-se isolado. Vamos garantir que ninguém se sinta inútil e sem importância. Cada pessoa conta. Assim, Paulo exorta-nos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Paz do Senhor Jesus Cristo.